para a gente. O Espírito de Profecia diz que quando o pregador está preparando uma mensagem, muitas vezes a pessoa que deveria ouvir aquela mensagem, ele vai fazer tudo para atrapalhar, para que a pessoa não escute aquela mensagem. Não é verdade. Se existe um Deus, que eu creio que existe, se existe um diabo, que eu creio que existe, e se aquele pregador está trazendo uma mensagem que é para... vai tocar em todo mundo, mas às vezes uma pessoa especial, então ele vai fazer o que com essa pessoa? Vai atrapalhar. Se ouvir essa mensagem, não é para ouvir essa mensagem não, ele faz tudo para atrapalhar. A minha mãe estava bem doente, a minha mãe estava na igreja, estava bem doente a minha mãe. Aí quando eu sabia da doença dela, eu sabia que os problemas dela tudinho. Aí chamaram uma pessoa daqui de Água Preta para pregar lá. A pessoa sabia do problema da minha mãe? Não. Quando o camarada começou a pregar, começou a falar algumas coisas, ele começou a falar do quê? Especialmente para minha mãe. Mas nessa hora, adivinha o que aconteceu? Uma pessoa chegou, ué, dona Tilza, não sei o que, começou a tricotar do lado dela. Eu, filha do inferno. Porque eu sabia, minha mãe estava com ansiedade alta, depois ela ficou depressiva. E naquele momento o pregador disse coisas específicas para ajudar e abençoar ela. Mas uma pessoa de lado chamou a atenção dela. Só eu sabia da história e eu vi tudo, eu presenciei. Eu digo, isso foi de uma linha. Só pode ser do diabo. De Jesus aqui não foi coisa nenhuma. Na segunda carta de Pedro, 3 capítulos. Apenas 3 capítulos com tanta coisa importante para cada um de nós. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler o versículo 3 primeiro. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes do quê? Do quê? Natureza divina. Da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Aqui a gente já aprende uma coisa, né? É impossível eu vencer as coisas que há no mundo sem eu receber a natureza divina. A gente nasce com uma natureza que ela tem uma inclinação para o mal. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Ela tem uma inclinação, ela pendor, né? O pendor da carne. É como se eu nascesse assim, com um pezinho troncho, o que é errado. Aí alguns podem pensar, eu não. Coloca um bolo de chocolate, com recheio de chocolate, e coloca uma maçã do lado. Aí a pessoa, tu escolhe qual dos dois? A maioria escolhe chocolate. Qual é o bom? A maçã. O bom é a maçã. Agora qual é o mais gostoso? No paladar da gente, que é pervertido, vamos dizer assim, né? É um paladar pervertido. A gente deveria gostar mais da maçã, que é algo mais natural, né? Mas a gente gosta mais do mais artificial, ou seja, a gente já tem uma inclinação para esse lado. E agora, como é que eu resolvo isso? Você recebeu o quê? A natureza divina, recebeu o Espírito Santo. É o que Pedro já começa dizendo nessa segunda carta, né? Sem ele, você não vai se livrar das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso que muitas vezes, uma vida religiosa é difícil demais. Não consigo isso, não consigo aquilo outro, orar, tem que ler Bíblia, tem que fazer tal coisa. E começa a ficar uma coisa chata, penosa para aquela pessoa. Porque a pessoa ainda não recebeu o Espírito Santo. Quando você recebe ele, essas coisas que antes eram coisas odiosas, chatas, elas começam a se tornar prazerosas. Amém. Começa a se tornar prazerosas. Você começa a sentir gosto por isso. Olha o próximo verso. Quem já ouviu falar da escada de Pedro? Escada de Pedro, 2 pessoas. Nunca ouviu falar da escada de Pedro, não? A gente vai ler ela aqui agora. Existe uma escada que Pedro fala. Degrau por degraus. Imagine cada palavra dessa um degrau. Versículo 5, começa a escada. Por isso mesmo vos reunido toda a vossa diligência. Associar a vossa fé. Primeiro degrau. A virtude. Com a virtude,
O conhecimento. Com o conhecimento, Domínio. domínio próprio. Com o domínio próprio, A perseverança. com a perseverança, Piedade. com a piedade Fraternidade. e com a fraternidade. O amor. A pessoa começa a amar assim. Pão. Oh, tá vendo? A escada de Pedro já ensina isso. Ah, o irmão entrou na igreja agora, já tá amando. Não tá não, irmão. Não tá não, é uma escada. Escada. É um processo. E, eu não consigo dominar tal coisa, eu não consigo me controlar com aquilo ali. E tal coisa eu não consigo controlar. Como é que eu consigo ter o domínio próprio? Versículo 6. Como é que eu consigo ter domínio próprio? Com o quê? Conhecimento. Sem conhecimento, sem domínio próprio. Por isso que muitos irmãos não têm domínio próprio. Não tem domínio mesmo, não. Basta subir qualquer tentação, está caindo. Ô irmão, estou pecando o tempo todo, eu não consigo. Fica lá nesse negócio, parece subir num balde seco da fé. Está subindo, daqui a pouco escorrega. Está subindo, escorrega. Ô irmão, não estou conseguindo não. Porque está faltando conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento bíblico, irmão. Não é apenas eu, às vezes, repetir um verso. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, ou nada sem querer falta. Eu entender isso na minha vida, como é que se aplica isso. Eu posso citar vários versículos para você. Agora, qual é a diferença que isso faz na tua vida? Se não faz diferença nenhuma, não serve de nada. Salmos 37, versículos 25. Fui moço, agora estou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é apenas decorar o verso. Tem que ser absorvido na minha vida. Aí ele funciona. Se ele não for absorvido, você não tem fé no verso. Pegaram 3 jovens. Se ajoelhem diante de uma imagem de escultura. 3 jovens na Bíblia. Se ajoelhem diante de uma escultura. Só que os 10 mandamentos, o segundo mandamento diz: não farás imagem, não se ajoelhe diante dela, não preste culto a uma imagem. E eles tinham lido o livro do profeta Isaías, que diz: quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Tem como provar isso, que no livro de Daniel ele cita Isaías, tem porção de Isaías. Inclusive tem um estudo bíblico com Nabucodonosor através do livro de Isaías. Nabucodonosor ele cita Isaías no capítulo 4. Como é que ele cita Isaías sem conhecer Isaías? Obviamente, quem ensinou para ele? Daniel e os amigos de Daniel, que conheciam o profeta. Lá em Isaías, quando você passar pelo fogo, você não vai ser queimado. Se você não adorar a imagem, nós vamos jogar você numa fornalha e você vai ser queimado. E aí? Vai adorar ou não vai agora? Poxa, um monte de gente na hora lá, todo mundo se curvando, mas uma multidão aqui, essa rua cheia de gente. Todo mundo se ajoelha perante o Deus desse mundo, desse século que é o diabo. Mas 3 ficam de pé. Amém, glória a Deus. 3 ficam de pé. A gente vai se curvando. Se o meu Deus, a linguagem é interessante, né? Se o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, não é um dia assim outro não, continuamente, quiser me livrar, Ele vai me livrar. Se não, fica sabendo que eu não vou me curvar diante dessa imagem não. Que fé tremenda. Porque ele sabe que Deus tem poder para livrar ele, mas também ele sabe que Deus muitas vezes chama você para ser um mártir. Você vai morrer pela sua fé para acordar uma outra pessoa que está dormindo muitas vezes. É da vontade de Deus que alguém morra? Não, não é da vontade de Deus. Mas muitas vezes aquilo é a única forma de acordar um dorminhoco que está dormindo nos pecados, nos seus pecados. Porque se o meu Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Senão, eu não vou me curvar. Que obediência extrema ao mandamento. O que é que acontece? Um milagre. Mas muitas vezes, quando vem um apertozinho em qualquer mandamento, na doutorada, qualquer mandamento, a pessoa está escorregando já, aí Deus opera milagres ainda hoje. Deus opera milagres ainda hoje. Amém, glória a Deus. Eu creio nisso. Mas muitas vezes a gente vacila demais, está tentando pau seco, está escorregando. Quando vem um aperto, a gente já escorrega. Pedro tem uma escada. O primeiro degrau é fé. Tudo começa pela fé, você crê. Crê em quê, irmãos? A nossa fé não pode ser muito subjetiva. Eu creio em Jesus. Creio em Jesus. Irmãos, todas as igrejas dizem isso. É ou não é? A Igreja Católica diz isso. A Assembleia diz isso. Os espíritas dizem isso. Até os ateus, eles creem em alguma coisa. Eles creem em alguma coisa. E muitos dizem que ateu, mas não é ateu coisa nenhuma. Está só querendo ser do contra aí. Nem ateu é. É ateu psicológico. Eu aprendi com o pastor Paulo. Ele fica querendo um minhoca na cabeça dele.
Fé na palavra, irmãos. Fé no que está escrito. Glória a Deus. A fé tem que ser baseada em algo concreto. Por isso que fé é certeza. Certeza do que está aqui. Ó. Deus disse isso, então é isso. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não tem? Tem uma promessa de Deus, então não tem impossível. Mas muitas vezes a gente já está oscilando, né? Está oscilando. A primeira coisa que Pedro faz é ensinar o quê? A escada. Irmãos, você tem que primeiro ter fé. Virtude tem a ver com retidão e qualidades. Virtudes. Cada um de vocês aqui, eu creio, não estou dizendo da boca para fora isso, que tem alguma habilidade que eu não tenho. E eu tenho uma habilidade que você não tem. Glória a Deus. Amém por isso. Amém. Eu fico feliz por isso. Se todo mundo fosse igual, era um bocado de robô aqui dentro da igreja. É verdade. Todo mundo fazia a mesma coisa. Estava todo mundo pregando agora, estava com o microfone para todo mundo pregar ao mesmo tempo. Mas um organiza, um bota o som, um faz uma coisa, um faz outra, e isso gira a engrenagem do Senhor perfeitamente. Amém. Amém por isso. Ele fez primeiro a fé, depois a virtude, aquela qualidade que você recebeu, agora use para o reino de Deus. Amém. Terceiro, conhecimento. Busque conhecimento, irmãos. Muitos irmãos só abrem a Bíblia quando vêm para a igreja. Os irmãos só tocando em você para tocar mesmo. Às vezes eu falo assim, eu sorrio um pouquinho, mas é apertando a pessoa. Só abre a Bíblia quando vem para a igreja. Só buscar a Deus. Então você é muito inteligente. Tem dias que você não precisa buscar a Deus não, né? Tem dia que o diabo não te tenta, né? Comigo é todo dia. Ele vem, a questão se eu vou cair ou não. Quanto mais você busca o conhecimento de Deus, mais você se livra dos laços do diabo. Amém. Isso. E quem é que não quer isso? Só se fosse um louco. Isso é doido. Quando eu entendi isso, que tem um diabo querendo me pegar, andando em derredor, querendo me tragar como um leão, mas tem um Deus que anda ao meu redor, se eu quiser, eu digo, eu quero. Vou prestar atenção no que ele fala, vou orar de coração, vou orar de verdade, vou buscar de verdade a sua palavra. Mas muitas vezes ele tem agido como nércios. Buscar o conhecimento. O conhecimento vai me dar o quê? Domínio próprio. Amém. Domínio próprio. A primeira coisa que o ser humano perdeu no Jardim do Éden, diz o Espírito Profecia, foi o domínio próprio. Para resistir o mal agora, domínio próprio foi. E para mim uma boa ilustração sobre domínio próprio que eu vi na internet é uma imagem que tinha vários pastores alemãos, assim, cachorro pastor alemão, e passava um gato no meio. Só o camarada deu uma ordem, fique quieto. Os cachorros tudinho assim, ó. E o gato passando. Domínio próprio. Quem é que não quer isso aqui? Quem não quer isso, levanta a mão. Quem não quer, não entendeu. Não entendeu a mensagem. Porque domínio próprio é uma bênção. Alguém que provoca e você fica calmo. A pessoa está esbravejando, espumando e você diz, não é assim, não é de tal jeito. Ah, esse cara é de Marte, é de Júpiter, é de outro planeta. E você conseguir ver o ímpeto, aí você fica quieto. Ímpeto, baixa a bola e é tal coisa. E você continua centrado. Irmãos, eu digo isso, mas para mim não é fácil não. Trabalho na loja de peça com meu pai. Quando chegava alguém lá que dizia A, eu dizia B, C, D. Isso é o alfabeto todinho para a pessoa. Eu aprendi isso através da Bíblia, da oração e do Espírito de Profecia. E muitas vezes a gente vai negligenciando isso. Vai negligenciando esse conhecimento. Domínio próprio, perseverança. Eu começo hoje uma coisa, daqui a pouco eu estou desistindo. Eu venho para a igreja, daqui a pouco eu não vou mais não. Eu vou ler, mas eu não vou mais não. Meu irmão, é ou não é? Esse negócio de meio termo não, isso é inconstância não. Essas pessoas que têm a mente inconstante, é como se estivesse segurando na mão de Jesus e na mão do diabo ao mesmo tempo. Dois senhores. Por isso que a mente fica dividida. E lá em Tiago capítulo 1, quem tem a mente dividida, quando vai pedir alguma coisa a Deus, não precisa acontecer nada, você tem que ter certeza. Fé é certeza. Tal coisa, Senhor. Mas muita gente fica com essa bipolaridade, vamos dizer assim, né? É, mas não é. Pode, mas não pode. Quero, mas não quero. Vou, mas não vou. Eu digo, vai sair do canto. Certeza, convicção daquilo que você quer. Convicção, perseverança. Com a perseverança, a piedade. E agora eu vou perguntar para a igreja, o que é piedade? Eu não sabia não, fui pesquisar. Até uns anos atrás, acho uns 4 anos atrás, eu não sabia não. Mas por que a importância de saber o significado dessa palavra? O que é piedade?
Quem souber pode levantar, pode falar. Se errar não tem problema, ele está aqui para aprender. Humildade. Eu acho que piedade é você praticar o Empatia. bem, né? Eu acho, né? Praticar o bem para as pessoas. A segunda palavra, empatia. Piedade, no dicionário, a primeira coisa é zelo, respeito por coisas religiosas. É o primeiro significado. Eu fui na igreja uma vez, o João pegou a Bíblia dele e jogou assim no banco. Na minha, se eu me jogava pulo junto com ela, já para salvá-la, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu recebi uma paz tão grande ao ler as escrituras. Foi um remédio tão bom na minha vida que eu tenho um cuidado com o livro. A pessoa pega assim, joga assim, aí eu... Passou pouco tempo só da igreja, esse camarada. Mas na nossa igreja, Foi na nossa igreja. Infelizmente. Pegou e tascou assim num canto. Zelo, respeito por coisa religiosa. Isso é piedade. E o segundo significado de piedade é misericórdia e empatia. Você se colocar no lugar dos outros. Agora vem que verso bonito, está lá em Hebreus. Hebreus diz assim: Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. Quer ser ouvido? Jesus foi ouvido por causa da sua piedade. A gente olha essas palavras, as palavras bobinhas, né? Mas são profundas, irmão. Quando tu estiver apertado lá, tu vai querer, Senhor, me ajuda aqui, né? Falta de piedade, a oração não vai passar do teto, não. Não vai passar do teto a oração. Fraternidade, o amor. Olha o que ele diz, versículo 8. Quem pode ler para mim? 8 e 9. Lê em voz alta. Do mesmo capítulo, diz assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Isso é forte, né? Essas coisas têm que existir na vida do cristão. Que coisas? A escada. A pessoa tem que olhar, tem que ver piedade na pessoa, tem que ver domínio próprio, tem que ver perseverança, tem que ver amor, tem que ver virtude, tem que ver fé. Se não tem essas coisas, a pessoa é o quê? É cego. Pode estar dentro de uma igreja, mas é cego. Pode ter um par de olhos, mas não vê. Porque ele não vê o lado espiritual das coisas, só vê o lado físico. Estou vendo isso aqui, rosas, estou vendo o púlpito, estou vendo o livro, estou vendo o camarada pregando ali. Mas o lado espiritual não foi despertado ainda, a pessoa está cego. Está vivendo que nem um cego no mundo. Está vivendo que nem um cego. E essas coisas têm que existir dentro de você e tem que ir aumentando dentro de você. Interessante, né? A importância da escada de Pedro. Esse é o capítulo 1. Vamos para o 2 de Pedro. Capítulo 2. Que sequência interessante. Quando essas coisas existem em mim e vai aumentando, vai me ajudar a eu não cair nos falsos profetas, nos enganos dos falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Irmãos, falsos profetas se levantam em todo canto. É interessante isso. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, a ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, né? Interessante, fala deles. Mas outra característica, versículo 12: são brutos, irracionais e falam mal daquilo que são ignorantes. Rapaz, é pesado e pesadíssimo, é uma bigornada nas costas, um cajado, vamos dizer assim. Quais são as características dos falsos profetas? Capítulo 3, versículo 15 e 17. 3, 15 e 17 são as características. Eu separei aqui 3 características simples e está na palavra de Deus, na própria carta de Pedro. Versículo 15: tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo. Que irmão? Paulo. Paulo está aí mesmo ou está em outro canto? Paulo.
Nosso amado irmão Paulo. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas ou cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os, primeira classe, que os o quê? Ignorantes, instáveis, deturpam, como deturpam também as demais escrituras, para sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estar de antemão, acautelai-vos, e não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados. Três palavras agora eu peguei aqui. Primeira palavra é ignorante, a segunda palavra é instáveis, e a terceira palavra é insubordinado. Agora eu tenho que saber o que significa isso, porque se eu ler e não entender, não serve de nada na minha vida. Se eu ler e não entender, não serve de nada. O que é uma pessoa ignorante? Antigamente, pessoal, fulano falou tal jeito assim, né? É ignorante, né? Isso é grosso. Fulano é grosso. Só parede de igreja, né? O pessoal fala, né? Fulano é grosso, é muito bravo, fala de forma ríspida, né? Ele é grosso. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Vou dar um exemplo. Eu entendo de medicina. Eu entendo de carro. Desde os 8 anos de idade eu trabalhava de mecânico. Todo meu lado de graxa. Eu trabalhava de mecânica, pode conversar um bocado de mecânica. Eu entendo de mecânica. Aí chega um médico para falar comigo e o médico ainda falar comigo, eu fico falando o tempo todo, sem deixar ele falar. Ou seja, eu estou achando que eu entendo de alguma coisa. Eu sou um ignorante querendo dar aula para o médico, vamos dizer assim. Ignorante é uma pessoa que não sabe, mas se atreve a ficar falando, dando opinião. Esse é o ignorante. E o que é que Paulo fala aqui? Quem é que deturpa as escrituras? São pessoas ignorantes. Quantas pessoas que se dizem ateu, quando eu vou ver os argumentos, eles não sabem quase nada da Bíblia. Muitas vezes as pessoas se dizem ateus e não sabem quase nada da Bíblia. A segunda classe é uma pessoa instável. É o Raimundo, né? Ora com Jesus, ora com o mundo. Está pegado na mão de Jesus, está aqui, está na igreja, está fora. Ele está lendo hoje, mas não lê amanhã. Ora hoje, amanhã não ora. É uma pessoa instável. Vai deturpar a Bíblia também. E o último é o insubordinado. O que é uma pessoa subordinada? Irmão, faz tal coisa, a pessoa faz. Irmão, tal coisa, a pessoa faz. O insubordinado, ele não obedece. É uma pessoa que tem dificuldade em obediência, né? De receber ordens, né? Aí Pedro diz, basicamente aqui, três classes de pessoas vai deturpar a Bíblia. Quem é que vai deturpar a Bíblia? Vai ler e vai achar minhoca aqui dentro que não tem nada a ver. É uma pessoa ignorante, que não sabe o que está falando, ou seja, pegou um ponto e se esqueceu dos outros pontos todos da Bíblia. Vai falar besteira. A outro ponto é a pessoa que não tem comunhão com Deus. Ora tem, ora não tem, ora está na igreja, ora não está, ora está orando, ora não está orando. Instável, uma pessoa instável. E o terceiro é uma pessoa que tem uma dificuldade em obediência. Uma dificuldade grande em obediência. Essas pessoas que vão alterar a Bíblia, né? Irmãos, vocês acham que eu já falei alguma heresia já? O que é que vocês acham aí? Acho no passado. Gostei, né? Acho que sim. Tem que entender. Ninguém depois foi. Exato. Eu estava uma vez na escola sabatina com meu irmão. Foi interessante. Estava com meu irmão na escola sabatina. Meu desligadão assim, tá lá, de repente eu veio com uma cara de sono. Aí tava lá, aí tava tendo uma lição. Isso tem uns 7 anos, eu acho, 5 anos. Teve uma lição falando sobre a Terra Prometida, bem parecida com essa, a lição. Aí na lição lá, eu vi um pastor na internet dizendo umas coisas. Aí eu Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu copiei. Aí na lição eu fui falar. Não, ali não era para espiar no ordem militar não, porque a palavra lá é laica, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E eu ouvi tudo que ele disse, copiei e passei na lição, né? Interessante que esse pastor era um nível muito alto na igreja, era um professor de teologia nosso. Só que ele estava errado. Aí meu irmão desligado, peguei o microfone e falei, estava passando o microfone, né? Aí eu falei isso. Aí daqui a pouco, meu irmão nem percebeu o que eu falei. Aí abriu lá no livro
de Números, capítulo 13, 14, e falando, mostrando que era uma ordem militar. Olhem a terra, olhem se eles são fortes, olhem tal coisa, olhem isso, todos os detalhes lá. Ou seja, o que eu falei, o texto bíblico me quebrava no meio. Irmão, vocês acham que eu fiz o que na hora? Aí tem algumas opções, né? Ou trava de orgulho, eu não estou errado. Ou senão, acho que a tua vida é diferente da minha, né? Até a versão. Está alterado aqui, né? A gente faz uma brincadeira, alguma coisa do tipo, né? Ou a gente volta atrás. A maior lição que um cristão pode aprender é a da humildade. Eu creio, fazem 13 anos que eu creio, não no livro de Gênesis só, não no Evangelho de Mateus só. Eu creio nos 66 livros. Amém. Todos os livros são inspirados por Deus. Não tem erro na Bíblia. Sabe onde está o erro? É na gente. A gente quando fica procurando erro, daqui a pouco você vai achar um monte em você. Na Bíblia não tem contradição. Quando você achar alguma aparente contradição, ela se resolve com outros textos. Mas muitas vezes a gente faz isso, né? Sim, qual foi que deu a... Nem falei, né? Qual foi a moral da história, né? Aí a irmã que estava com o microfone, eu falei, irmã, traz o microfone. Peguei o microfone, eu fiz o que eu disse, peguei o microfone, e fiz, olha, o que eu disse estava errado e o que ele disse está certo. Simples assim. Morri? Não, estou vivinho da Silva. Não tem que morrer por causa dessas coisas não. Eu aprendi essa lição. E aprendi essa lição assim, na próxima vez fica mais fácil. A minha mãe faleceu no dia 28 de fevereiro agora, desse ano, né? Fazem 9 meses. Eu estava no grupo da família, da minha família, me colocaram no grupo da família lá de Caruaru. Aí, Deus o tenha, aquele negócio todo lá, né? Aquelas conversas. Ela já está no céu, aí pelelei, está glorificando a Deus, né? E eu tenho certeza que minha mãe não está no céu. Eu tenho certeza que a minha mãe não está no inferno. Eu tenho certeza que a minha mãe está sepultada e está lá no cemitério. Mas quando Jesus voltar, ela vai acordar. Amém. Essas são as certezas que eu tenho. E agora, para explicar isso para um, ele era católico. Você lembra das 3 pessoas que deturpam as escrituras, né? E era católico. Aí eu fui no particular dele e colocou isso no grupo, né? Aí eu digo, se eu colocar no grupo, vai ter uma treta, fica um querendo ser melhor do que o outro. Ele não gosta das coisas não, eu fui no particular dele. Eu fiz, eu entendo você, eu tenho até aqui as mensagens, quem quiser eu passo, é bem interessante. Olha o texto que eu mandei para ele. Não, e o ladrão na cruz? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz, Jesus disse para ele, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Ele foi no mesmo dia ali, né? E agora? A gente responder, né? A gente vai chamar o pastor para responder, né? Não, você tem que aprender a responder essas coisas. O pastor está muito ocupado. Ele tem que pregar também para outras pessoas. Um monte de igrejas. A gente tem que saber as respostas. Eu fiz, se ele foi no mesmo dia, Jesus mentiu. Se ele foi no mesmo dia, Jesus contou uma mentira. E eu creio que Jesus não mente. Você pode mentir, eu posso mentir, mas Jesus não mente não. E como é que eu provo isso? João 20, 17. O ladrão morreu na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira já. Jesus morreu na sexta-feira. Passou o sábado descansando na sepultura. Ressuscitou no domingo. E quando Maria Madalena foi tocar nele, ele fez, não toque em mim, porque eu ainda não fui ao Pai. Então se eu disser que ele foi na sexta-feira, eu faço ele mentiroso. Então qual a interpretação correta? A interpretação correta é, eu te digo uma verdade hoje. Tu vai estar comigo no paraíso. Agora quando? Aí só quando ele voltar. Mas eles interpretaram errado. Eu passei isso para ele e mais um monte de textos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Se assim não fora, eu não teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar-vos um lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Para quem Jesus falou isso? Para os discípulos. Para os 11. Judas tinha pinotado já. Percebeu o diabo. Tinha pinotado. Ficou só os 11 ali. O que ele estava dizendo? Ele fez uma promessa. Eu vou preparar um lugar. Vou voltar e vou levar você. Como é que eu digo que ele está no céu? Ele disse que Esse texto já mostra o estado dos mortos também. Mandei mais esse nele.
mais um texto mostrado mortos. Que Pedro não está no céu, Mateus não está no céu. São vários textos que mostram isso, né? João 5, 29, né? Eis que vem chegou em que os que se acham nas sepulturas ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Os que tiverem aonde? Na sepultura. Ele não fala do céu, você não está no céu. Só vai para o céu quando Jesus voltar. Eu mostrei esse texto para ele. Teve resposta? Mas ele arranjou uma. Sabe o que ele disse para mim? O irmão já começou a rir, né? Deixa eu explicar isso, quando o cara assim, eu não queria deixar explicar isso. Sabe qual foi a resposta dele, irmãos? Sabe qual foi a resposta dele? Nossa, é curioso, né? Isso não é por aí, né? Quando o camarada perde na argumentação, ele vai ter algumas alternativas. Ou ele aceita. Se a gente chegar assim, ô irmão, ela adora a imagem errada. É certo ou errado? É errado. Não precisa bater no irmão, cara, mas ele é errado, irmão, só isso. Aí ele, não, ele vai querer. Ou ele, realmente não faz sentido não, né? Só criar um púlpito, daqui a pouco tá se ajoelhando dentro de um púlpito, não faz sentido. É algo ilógico, irracional. A pessoa quando para de realmente, Deus é tão grande por reduzir a um algo tão pequeno. Mas no caso dele, sabe o que ele disse? Ele disse, a Bíblia foi alterada, não merece confiança. Aí sabe o que foi que eu disse para ele, irmão? Já mandei outro texto para ele, bem grande, né? Eu conheci gente assim já. Eu fiz interessante. Se você... Interessante é que a parte da Bíblia que foi alterada é as partes que tocam em você, que eu estou usando, né? Mas as partes que você usa não foi alterada. Ele fica espertinho, né? Que ele usa os textos da Bíblia quando ele quer. Agora quando você mostra outros textos que é contrário a ele, aí ele diz, não, isso aqui não foi alterado não. Só que interessante que a própria Bíblia diz assim, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ah, é que parte? O Novo Testamento é verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Todos aqueles que forem cair em apostasia, eles vão tirar isso de cabeça. Tem papel e caneta aí? Note isso. Todos os que vão cair em apostasia, eles vão negar isso. Se for adventista, vai começar com o Espírito de Profecia. Mas que parte do Espírito de Profecia? A parte que toca no seu coração. Aquela parte lá, quando você está pregando, tocou o cara de arma, essa parte aqui eu acho que foi daquele tempo lá, isso aqui eu não gosto. Aí quando não gosta de alguma coisa, você começa a... Não, mas isso aqui não vale, né? Irmãos, isso é tão bobo fazer isso, irmãos. Mas tão bobo, para não dizer outra palavra, né? Mas tão bobo. E quando você vai pregar para outra pessoa que adora a imagem? Você não quer, olha, isso aqui está errado, você quer que a pessoa mude? E porque quando alguém vai pregar para você, você fica se justificando, ludibriando, né, vamos dizer assim. Irmãos, temos uma regra de fé, a palavra de Deus. E a palavra é muito clara. Quando eu venho dizer que a palavra foi modificada, alterada, tem textos que não estão aqui, essa obra é de quem, irmão? Satanás. Eu creio que aqui é a palavra de Deus e a gente tem dificuldade na transformação diária e quem não crê, vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Vai entrar ano e sair ano na igreja, vai ficar velhinho com 40 anos de igreja, do mesmo jeito, porque não crê na palavra. Só nos versinhos, alguns versinhos eu creio, outros não. E no último capítulo Pedro fala sobre a volta de Jesus. Primeiro capítulo ele fala: torne-se participante da natureza divina. Cuidado com os falsos profetas. Tal coisa. Eu já agi como um já? Já. A questão precisa ter humildade de voltar. Aí, humildade. Você tem que contar a história sua aqui. Humildade, que nem Saul, né? Irmãos, eu penso muito. Cada coisa que eu falar de escola sabatina eu guardo no coração, irmãos. Porque eu não quero que o diabo me pegue, não. Passei muitos anos, passei 30 anos na mão do diabo. Para voltar para ele? Quero não. Penso muito na história de Asa, rei de Israel. 38 anos andando com Deus. E a palavra que aparece, Asa era perfeito. Tão perfeito, a palavra hebraica, tão perfeito. De repente uma pessoa, ô Asa, tu erraste em tal coisa.
Sabe o que ele fez? Não, rei não. Pegou o profeta, botou o profeta pão em água. Ficou doente das pernas e depois morreu. Meus irmãos, que orgulho do inferno. E pegou um camarada com 38 anos de igreja, irmão. Imagina eu que estou com 13. O orgulho quando toma conta de uma pessoa e ele estava errado mesmo. Foi um detalhe que o profeta falou com uma coisa tão boba, mas ele não quis voltar atrás. O orgulho foi tomando conta. Isso é perigoso, irmãos. Eu quando me lembro da história de Asa, daqui a pouco quando olho, né, o negócio de se exaltar, né? Olha, Asa caiu com 38 anos de igreja. Você vê que é pequeno detalhe, né? Detalhes. E o orgulho é o pior deles. E na carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre a volta de Jesus. Primeiro, participando da natureza divina, temos uma escada para subir os degraus dessa escada, né? Vamos enfrentar o quê? As heresias, falsos profetas, etc e tal. E pode ser eu mesmo. Desconfie de si mesmo. Toda verdadeira doutrina bíblica, ela é amarrada de Gênesis a Apocalipse. Todos os versículos. Ah, porque no Apocalipse eu não vi que tem uma coisa aqui que eu vi que não tem. Meu amigo, é tudo amarrado. Todos os versículos. Quanto mais você estuda, você percebe isso. E quando fica fazendo esse ping-pong e não consegue amarrar os versículos, o problema está em você, que não estuda direito. Todas as doutrinas, elas seguem uma sequência de Gênesis até o Apocalipse. Todos os livros. E o conhecimento ele vai ampliando até chegar no último livro. E Pedro diz no capítulo 3, versículo 11, olha o que é que diz. Temos que apressar a vinda de Jesus ou não? Sim. O que apressa a vinda de Jesus? Pregação. Isso está em Mateus capítulo 24. Aqui em Pedro tem uma outra coisa, que apressa a vinda de Jesus. Às vezes só cita Mateus 24, né? Mas tem esse outro ponto que tem que ser citado também. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os tais, que vivem em santo procedimento e piedade. Aquela palavrinha lá, ó, piedade, a importância dela. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Um verso é amarrado com o outro aqui. Como é que eu apresso a volta de Jesus? Vivendo em santo procedimento e piedade. O de Mateus fala pregando o Evangelho. Há uma contradição? Não. As coisas se complementam. É assim a Bíblia todinha. Ela se amplia. E ele diz no versículo 14: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas. Que coisas? A volta de Jesus. Empenhai-vos, por ser achados por ele em paz, sem máculas e irrepreensível. 3 coisas. Achados em paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A primeira coisa que o cristão, quando ele recebe a justificação, que a pessoa vai ver nele, é paz. Ele entregou a vida verdadeiramente para Jesus. Paz. Vamos ouvir o mesmo hino para encerrarmos. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo é língua mentirosa, né? Falsidade. Os 144 mil diz que não há dolo neles também. Interessante, né? Na carta de Pedro fala achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém. Aí você quando olha, rapaz, isso aqui é forte, né? Mas tem uma promessa para aqueles que querem, né? Aquele que começou a boa obra há de completar. Amém. Amém. Quem puder ficar de joelho. Mas da enfermidade espiritual, que essa é a pior lepra que existe nesse mundo. Que o Senhor nos cure, Deus, a cada dia do mal, do pecado. Nos ajuda, Deus, a não pensar tanto sobre as bestas do Apocalipse, Amém. mas vencer a besta de dentro. Amém. Nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade e não a nossa. Amém. Nos ajuda a Te amar, acima de tudo e de todos. Amém. É o que te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.